Olá, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor. Estamos iniciando o culto ao Senhor nesta quarta-feira, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando em cada momento nessa nossa caminhada. Nós estamos no mês de janeiro, já caminhando da metade do mês para o final. Estamos esse mês com um tema e com a divisa muito interessante. O nosso tema é mantendo a nossa fidelidade em Cristo. E a nossa divisa se encontra em Apocalipse capítulo 2, verso 10, que diz assim: Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. E nós estamos exatamente trabalhando durante todo o ano que passou, trabalhamos durante o ano que passou e agora entrando neste novo ano, sempre pensando na questão da esperança. Então quero convidar os irmãos nesse momento a estar orando comigo e assim entregando a Deus toda a nossa esperança, toda a nossa fidelidade a Deus. Ore nesse momento comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Lhe agradecemos, Senhor Deus, por este culto, que o Senhor nos permite estar cultuando ao Senhor, estar entregando ao Senhor todo o nosso ser, que o Senhor possa, Senhor Deus, nos usar da forma que o Senhor desejar, e assim, Senhor Deus, venhamos alcançar um coração agradecido a cada dia diante do Senhor. Muito obrigado, Paizinho. Nós oramos lhe pedindo, dá, Senhor Deus, a nós a condição, a capacidade, Senhor, de estarmos crescendo em Ti e colocando a nossa fidelidade diante do Senhor, para que o Senhor possa então fazer o uso da forma que o Senhor desejar. Muito obrigado, Paizinho, nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero ler com os irmãos um texto que eu gosto muito, que é o Salmo 40. Eu vou estar lendo o verso 1. Eu gosto muito de meditar neste salmo, exatamente sobre essa questão da esperança, né? Esse salmo ele vai trazer aqui praticamente um manual, né? Uma arte de esperar em Deus, em ter a esperança em Deus. E o verso 1 diz assim: Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós vemos aqui o salmista colocando em Deus a sua confiança. Ele esperava em Deus confiantemente, que o Senhor estaria ouvindo o seu clamor e responderia ao seu socorro. E nós estamos vivendo esse tempo falando tanto em esperar, em esperança, em esperar. Estamos no limiar do nosso tempo, vivendo toda essa questão do que se fala, do que mais se fala nesse momento é sobre a questão da vacina, é o tempo de esperar o momento certo, como a vacina virá, se vai ser a vacina A ou a vacina B, qual a faixa etária que vai entrar para a vacinação primeiro, quando que a minha faixa etária vai poder ser vacinada, vacino ou não vacino. Então a esperança tem sido algo necessário na vida do homem nesse momento. E as pessoas estão colocando a sua fé à prova, mas a questão toda é que onde está sendo colocada essa fé? A nossa fé está sendo colocada em Deus, mas nem todos estão colocando a sua fé em Deus. Muitas pessoas estão esperançosas, estão colocando a sua fé confiantes no homem. E a própria palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. A nossa esperança é de que Deus vai permitir que a ciência encontre a melhor vacina, e essa vacina seja algo realmente que vá trazer a cura para essa enfermidade. Então nós precisamos esperar em Deus. Eu gosto muito também de meditar
em Jeremias capítulo 17, o verso 7, que diz assim: portanto é abençoado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Cuja esperança é o Senhor. Ainda que nós estejamos vivendo esse momento, esperando uma possível vacina, esperando uma possível cura, a nossa esperança é o Senhor. Que assim nós possamos viver, entendendo e colocando diante de Deus a nossa esperança. Os irmãos estarão ouvindo, né, cantando juntamente com a equipe, um cântico que diz assim: descansarei, né, descansarei no Senhor. E eu quero então orar com os irmãos, encerrando este momento. Os irmãos estarão cantando, né, juntamente com a equipe, este cântico diz descansarei, e logo após o cântico a palavra estará com a diaconisa Suzana. Então oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome a cada dia. Queremos nos colocar diante do Senhor, colocando a nossa esperança em Ti, confiados, Senhor Deus, que a solução para todos os problemas, em especial neste momento, o problema maior que estamos enfrentando, que é esta doença, a nossa esperança está no Senhor. Se houver realmente uma vacina que seja eficiente, nós cremos e confiamos que o Senhor é quem dirigiu, o Senhor é quem deu a condição, a capacidade, a ciência, a inteligência ao homem para encontrar a resposta para esta cura. E assim cremos que o Senhor é a nossa cura, que o Senhor é quem está diante de todas as coisas, e o Senhor é quem dirige o tempo. E esse tempo, muitas vezes, é algo que desespera ao nosso coração, pois o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Mas dá-nos, Senhor Deus, a esperança, a paciência, a capacidade, Senhor Deus, de colocar diante de Ti a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações e desejos e anseios, tudo aquilo que tem assolado, né, a nossa vida no dia a dia, que seja colocada diante do Senhor, e que no tempo certo a resposta venha, mas venha, Senhor Deus, de Ti. E assim cremos, confiamos que o Senhor tem a resposta certa no momento certo. Muito obrigado, Paizinho. Nós assim oramos, agradecidos, entregando tudo em Tuas mãos. Amém. Agora nós estaremos ouvindo o cântico Descansarei. Fique com Deus. Deus abençoe você e a sua família.
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu convido a todos que abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 8 ao verso 11. Diz assim: E o anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia que os que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Senhor Deus, muito obrigada por tudo, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esta porção da Tua palavra. Nós queremos render graças, queremos Te louvar. Queremos também pedir a direção do Teu Santo Espírito para que possamos entender o que esta palavra vem dizer para nós. Preencher, Senhor, os nossos corações e aquilo que devamos ter conhecimentos da Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Essa oração que eu te faço no nome precioso e santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos tomar como base apenas o versículo 10, que ele faz parte da 10 e o 11, mas o 10 ele é a nossa divisa do mês, né? Vamos falar. Esses dois versículos eles fazem parte da carta enviada ao anjo à igreja de Esmirna, né? É uma carta, nós sabemos pouco, né? O pouco que sabemos que é uma carta que elogia e encoraja, né? Sem oferecer nenhuma crítica aos cristãos de Esmirna. É uma carta positiva, né? Por mais que passe isso, mas ali não tem nenhuma crítica, né, aos irmãos, né? Vamos falar um pouquinho que a gente pesquisou sobre Esmirna, né, sobre a cidade. Hoje ela é conhecida como Izmir. É a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país, né? Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e reconstruída pelos gregos no final do quarto século a.C. A cidade ganhou uma nova vida e pôde ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardião do templo. No grego se diz Neocoros. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração da cidade deusa Roma, né? Achei interessante isso, eles construíram um templo para adorar a Roma, né? Que a Roma seria uma deusa, né? Ali em Esmirna foi construído o primeiro templo. Isso foi em 195 a.C. Em 26 a.C. foi escolhida também como local do templo do imperador Tibério. Ali foram descobertas, né, imagens na praça principal da cidade, a imagem de Poseidon, o deus grego do mar, e de Deméter, a deusa grega da ceifa e da terra. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, e por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade muito próspera, né? Nós vamos, como eu falei, basear no verso 10 e o 11. Vamos falar um pouquinho de cada dos pedacinhos, né? De cada estrofe, de cada parte desse versículo. Nós vamos estar aqui falando sobre ele.
Não temas as coisas que tem de sofrer. Logo no início do versículo diz assim: não temas as coisas que hás de padecer ou de sofrer. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento de sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desanimar diante das tribulações que viriam logo. Covardes não têm esperança em Cristo. Está lá em Apocalipse 21, 8. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante de Jesus por medo de sofrer não são dignas da comunhão com Ele. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nesta vida não acreditam nas palavras que Jesus mandou à igreja em Esmirna. Infelizmente, hoje nós podemos assistir, né? Prosperidade, apenas prosperidade, vida tranquila e próspera. Parece que não passou, né? Pela carta de Esmirna ou pela Bíblia, vamos dizer assim. Mais uma parte do versículo. Para seres postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. O efeito tribulação seria o de provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaça de morte. Mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias sugerem um tempo curto, mas completo. Seria uma provação completa, mas teria um fim. Por ter vínculos tão fortes com a idolatria oficial de Roma, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos. Esta carta fala sobre perseguições que viriam. Até décadas depois de Apocalipse, perseguições atingiram seguidores de Cristo na cidade. Ser fiel até a morte. O fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Às vezes, arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo que Deus pede. Mas nada, nem a nossa própria vida deve ser mais importante que a nossa fidelidade a Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa, no grego, Stéphanos, refere-se à coroa de vitória. A coroa de vida vem de Deus, o único que pode dar a vida. Está lá em João 5:26, 14:6 e 1 João 1:1 e 2. Aqueles que amam a vida de Jesus receberão a coroa da justiça. Vamos ler rapidinho aqui em 2 Timóteo 4:8. Maravilhoso esse versículo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam, a todos os que amarem a sua vinda. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as cartas às igrejas, Jesus chama os destinatários a ouvirem as suas mensagens. Jesus tinha algo importante a passar. O vencedor. Aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições são vencedores em Cristo. De modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Não sofreria castigo eterno. Está lá em Apocalipse 6. Apocalipse 20, verso 6, 14 e 21, verso 8 também nos garante isso.
Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis não sofrerão a segunda morte. Lá em Mateus 10, 28 também nós temos essa promessa. Para finalizar, meus irmãos, morar em Esmirna no primeiro século não seria fácil para o discípulo de Jesus. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa: a idolatria oficial, juntando a religião à força do governo. Prometiam a perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando-os a abandonarem a sua fé para melhorar as suas circunstâncias ou até para evitar a morte violenta. Para vencer esta tentação, teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo se morressem, as suas vidas eternas seriam garantidas somente se mantivessem sua confiança no eterno Senhor, o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Que Deus possa acrescentar aos irmãos e dizer que a fidelidade ao Senhor é algo que temos que praticar diariamente. Buscar em nossas vidas, sermos fiéis. Não, jamais retroceder, não voltar atrás, mas seguir adiante, sempre com o Senhor. Deus abençoe a todos.